E agora nós vamos diretamente à capital federal para conversar com o repórter Édio Ferreira Júnior. Novamente para uma pessoa, uma figura pública, Édio, que abordamos aqui antes da virada do ano, e obviamente feliz ano novo para você nessa entrada de 2025. A gente falava sobre o perfil de Flávio Dino, como ele se transformou em alguém que estava mais na alça de mira das críticas do Congresso, colocando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, digamos, em segundo plano. E agora já tem gente levantando a possibilidade de que, depois de ter virado ministro do Supremo, algumas das decisões deles pudessem levá-lo novamente para uma candidatura no Poder Executivo. É isso, Ibrahim. Boa noite para você. Um ótimo ano também. Um ótimo ano para o nosso ouvinte, que seja um ano próspero e leve aí para todos nós. O ministro Flávio Dino tem sido as decisões do ministro, né? Tem tido uma repercussão grande nos últimos meses, inclusive, em relação principalmente às emendas parlamentares. Muitas pessoas agora começam aqui em Brasília, algumas pessoas ouvidas aqui pela nossa equipe, que tem como editora-chefe a Francine Ferreira, ouvidas por essas pessoas que têm dito que têm entendido essa movimentação do ministro Flávio Dino como uma forma de se cacifar para uma candidatura política no futuro à presidência da República. A gente tem que lembrar que a esquerda, que o presidente Lula é o grande nome da esquerda, e a esquerda não tem um outro nome assim, com a força política e agregadora que o presidente Lula tem. O ministro Flávio Dino tem uma experiência muito grande. Ele pode se dizer que ele é um ministro, um político completo, assim, com uma passagem. Já foi deputado federal, já foi senador, foi ministro do governo Lula, foi governador do Maranhão, é juiz e agora ministro do Supremo. Então, ele passou por todos os três poderes, com experiência nos três poderes, e ele tem uma visão administrativa também muito grande. Basta ver que essas decisões deles em relação às emendas deixam, inclusive, alguns parlamentares incomodados, porque ele sabe como tramita tudo isso ali no Congresso, né? Então, essa experiência dele deixa alguns deputados de mão e pés atados, porque eles não sabem muito bem até como contra-argumentar, porque o ministro tem esse conhecimento, além de um conhecimento jurídico, um conhecimento político. Então, essas movimentações do ministro Flávio Dino têm começando a ser vistas como uma forma de se cacifar mesmo, como um nome da esquerda. O presidente Lula é ainda esse nome para ser candidato em 2026, mas em 2030, pela idade, pela fragilidade da saúde do presidente, assim, apesar dele ser um homem muito ainda vigoroso, mas aos 95, 94 anos é pouco provável aos 84 anos é pouco provável que ele se candidate novamente. Então, o ministro tem feito essa movimentação em causas ambientais, em causas ligadas às emendas parlamentares, em defesas de terras indígenas. É um ministro que tem ali falado mais próximo, assim, do que as pessoas conseguem entender um pouco do judiciário. Ele cria essa animosidade com o Congresso Nacional, que passa a vê-lo como um mal queridinho aí, né, pelos deputados e senadores, mas de uma forma se movimenta num cenário político aí que pode gabaritá-lo para construção aí de uma carreira política de novo como candidato à presidência da República, Ibrahim. Não é nada exatamente curioso, de que alguém com as qualidades retóricas e de conhecimento mencionadas por você e pelos interlocutores que estão na reportagem, coloquem evidentemente o ministro Flávio Dino numa discussão do campo de esquerda, porque inclusive essa discussão já existiu antes dele ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro de momentos em que havia, naquele primeiro momento de governo Lula, em que você tinha a escolha dos ministros e havia um ímpeto da oposição de fazer o seu trabalho e trazer os ministros a todo tempo para serem escrutinados, para serem criticados quando iam apresentar metas, quando iam apresentar relatórios de programas. Então chegava lá no Congresso Nacional, aí tinha o ministro sentado na cadeira dizendo: "Só fez isso, não fez aquilo, tem problema num programa X, isso". E nessa história de rede social em que tudo parece uma grande luta, o ministro Flávio Dino, então ministro do governo Lula,
dizia e se apresentava como alguém com qualidades retóricas de fazer esse embate, né? Aí tinha lá, olha, a invertida que o ministro deu, ou alguém dá uma invertida no ministro, ou coisas dessa natureza. E aquilo passou a alimentar em muita gente, que a gente ouviu de parlamentares, de gente que discursava sobre a política no dia a dia, não diria o sonho, mas dizer assim, olha, mas como é bom esse ministro, hein? Será que esse cara, se fosse concorrer à presidência da República? Isso já fez parte do repertório, de alguma maneira, de parlamentares de esquerda, né? O que me surpreende é isso voltar agora depois de uma ida para o Supremo Tribunal Federal, que geralmente é o tipo de carreira que o ministro não deixa para disputar algo no campo da política. Eu não vou falar aqui em caráter de ineditismo, porque não tenho, neste caso, histórico suficiente para dizer se esse seria o primeiro ministro a deixar o cargo do Supremo para concorrer ao um cargo de poder executivo. Mas eu acho que é um grau de muito ineditismo, porque a condição de ministro do Supremo é bastante singular, né? Você tem ali uma certa vitalidade, né, para manter-se muito tempo e uma garantia de que manterá-se no cargo, a não ser no caso de um impeachment ou do próprio ministro decidir se aposentar. Me parece curioso, mas não novo, viu, Edio, que isso esteja colocado. E se eu fosse olhar aqui com a lupa da oposição, é mais um item para ser colocado nessa conversa da oposição, dizendo, tá vendo que esse ministro aí é bastante político, tá fazendo política no Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que tem matizes e cores aí nessa conversa para todos os gostos sobre o ministro Flávio Dino, não, Ed? Sim, e é porque essa movimentação mesmo que você disse, de deixar o judiciário para concorrer a um cargo público, não é comum, né? O contrário é alguém que sai do executivo e que é indicado para ministro. Depois, esse caminho de volta, a gente viu o ministro Lewandowski, que não é um cargo eletivo, né? Ele deixou o Supremo por aposentadoria compulsória, mas ali foi nomeado a ministro da Justiça. Mas para se candidatar, é isso também que você diz, que essa especulação, quando se levanta essa hipótese, levanta-se essa possibilidade, com tanta antecedência também, né? Isso você pode também tanto fortalecer esse nome dele como essa liderança, como também minar um pouco isso ao começar a questionar as decisões que ele tomar como decisões políticas, que foi o que você disse aí. Então, a gente tem muito tempo ainda. Assim, isso são formas de olhar que as pessoas, que os parlamentares têm tido essa interpretação, algumas pessoas ligadas ao governo também, assim, mas o ministro Dino não é uma unanimidade, tanto dentro do PT mesmo, assim. Sim. A proximidade que ele tem com o presidente Lula gera um certo ciúmes ali entre esses petistas que queriam estar em posições que o ministro ocupa, de articulação política e tal. Mas ainda tem tempo, né? Tem muita coisa para poder se fazer aí, e acho que é isso. Tem essas nuances todas que você disse aí, que você citou, que podem ser interpretadas de várias maneiras. Tem tempo e não faltam certamente nomes para se colocarem neste lugar de sucessor do presidente Lula, caso ele não decidisse concorrer em 2026, ou, se reeleito hipoteticamente for, se lá na frente, em 2030, decidir não sair da política. Edio Ferreira Júnior, diretamente da capital federal. Obrigado, Edio. Ótima quarta-feira. Quarta mesmo? Deixa eu conferir se eu não estou errado. Ótima quarta-feira, 1º de janeiro para você. Até mais. Obrigado, querido. Uma boa noite para vocês aí e até a próxima.